nossa vida. Mateus 6, 21, se você pode abrir sua Bíblia. Mateus 6, 21. Encontre o texto aí. Ele nos diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Você já percebeu como esse verso fala mais sobre mim e você do que a gente imagina? E que muito, mas muito da nossa vida, muitas e muitas questões do nosso viver, são simplesmente explicadas pela verdade que está aqui em Mateus 6, 21. O nosso comportamento, os nossos planos, os nossos propósitos, o nosso modo de vida, as nossas decisões, aquilo que a gente investe tempo, aquilo que a gente investe o nosso dinheiro, aquilo que realmente nos atrai, aquilo que nos realmente, nessa palavra, excita, ou seja, provoca. Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, é um verso que se aplica absolutamente todas as áreas da nossa vida, em todas as fases da nossa vida, em absolutamente todas as fases. Nós conseguimos julgar quem somos através desse verso, e nós conseguimos até mesmo julgar entre salvos e perdidos, entre salvos e incrédulos, através do que esse verso diz. Aonde está o vosso tesouro? É ali que você coloca o seu coração. É muito diferente aquilo que uma pessoa incrédula coloca o seu coração. Assim como é muito diferente o que um salvo em Cristo coloca o seu coração. É muito diferente o que um salvo em Cristo imaturo, agindo de forma carnal, coloca o seu coração, daquilo que um crente maduro, disposto a servir a Cristo, coloca o seu coração. Há fases na vida que isso diferencia para nós. Há fases na vida que nós colocamos o nosso coração mais nas questões deste mundo, e há fases na vida que nós colocamos mais sobre as coisas de Deus. Ou seja, esse verso explica muito daquilo que nós vivemos e daquilo que nós fazemos. Então isso também se aplica ao casamento. Não só, e o título de hoje é a atitude que se espera do marido e da esposa, essa é a segunda parte, como também aqueles que desejam se casar. Por isso nós temos os nossos jovens conosco também. E aqui a regra clara é que num casamento você precisa estar com o coração na questão certa. Se você deseja se casar, você precisa estar com o coração na questão certa. Se você tem dificuldades no casamento, você precisa ajustar o coração à questão certa. Realmente é um problema do coração, é um problema que vem de dentro para fora. E aqui entra uma questão que nós devemos citar bem. Nós normalmente consideramos que os nossos problemas vêm de fora para dentro. Normalmente nós consideramos que as nossas dificuldades vêm de fora, do externo para o interno. Do fora, do mundo, da vida, das outras pessoas, para dentro de nós. Quando o que esse verso está dizendo é exatamente o contrário. As nossas dificuldades vêm de dentro para fora. Elas realmente surgem de dentro e se manifestam fora. Por quê? Porque onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Eu vou começar pelo marido, pelo esposo dentro disso, maridos. E eu quero colocar algumas coisas para vocês. Principalmente a atitude do marido em valorizar sua esposa. Essa é a primeira questão. A maior parte das dificuldades que as esposas expõem no aconselhamento bíblico, pastoral, eu posso dizer que em torno de 90% delas, acredite, 80%, 90% com certeza, dizem respeito ao fato que a esposa considera que o marido não a valoriza da forma que ela esperava. Que o marido não dá a ela o valor que ela esperava ou que ele deu no início do relacionamento,
deu no namoro, valorizou no noivado, valorizou no início do casamento, mas essa valorização se esvaiu e muitas outras coisas passaram a ocupar o coração do marido do que não a sua esposa. E este é um dos maiores desapontamentos de uma mulher, perceber que ela não é a pessoa mais importante na vida do seu marido. O afeto da esposa pelo marido diminui na proporção que o marido começa a dar preferência a outras atividades que se tornam mais importantes do que ela. E aqui entra também o trabalho, não só os hobbies, não só aquilo que o homem gosta de fazer, mas também o trabalho. E é preciso que nós entendamos, obrigado, irmão Clóvis, é preciso que nós entendamos que o casamento só progride quando a esposa sabe, percebe, tem a convicção de que ela ocupa um lugar especial na vida de seu marido. Então, eu vou usar um exemplo. Quantas vezes no aconselhamento pastoral já tive que lidar com essa circunstância? Um casamento já de 10, 15, 20 ou mais anos. A esposa chega e ela manifesta que ela está desistindo do casamento, ela quer o divórcio. E normalmente a resposta do marido é: eu sempre dei tudo o que ela quis. Parece que a gente já está mais ou menos acostumado com o script, não é? A mulher fala isso, o marido responde isso. Mas perceba uma coisa, possivelmente o marido tenha dado a ela uma boa casa, um bom carro e o conforto que ela precisa, a segurança que ela precisa. Ele está certo nisso. Ele deu tudo aquilo que ele acha importante. Mas a grande reclamação dela, a grande questão que ela aponta é que ele nunca se deu de si mesmo. Realmente ela nunca foi a pessoa e a questão mais importante para ele. E ela desiste porque ela já tentou de todas as formas se tornar a pessoa mais importante para ele, mas não conseguiu. Então ela resolve desistir. Normalmente o script é esse. Então, maridos, eu quero lhes dar alguns princípios bíblicos, a fim de que isso não venha a acontecer, a fim de que isso não venha a se realizar. O primeiro deles é que o casamento sofre quando a maior parte da energia do marido é despendida em outras coisas que não sua esposa. Ou seja, que a atenção do marido, que a afeição, que o coração do marido está em outras coisas e não a sua esposa. E isso vai gerar pelo menos 3 questões nela. A primeira, isso fará com que a esposa se sinta inferiorizada, porque ela compara o tempo gasto pelo marido em suas atividades pessoais, em seus hobbies, naquilo que ele prefere, com o tempo que ele gasta com ela. E a mulher, ela é perceptível, ela percebe a empolgação do marido diante de suas atividades preferidas. Quando eu aconselho normalmente maridos e aconselho noivos antes do casamento, eu brinco com eles dizendo assim: nunca deixe a sua esposa perceber que aquela sua vara de pescar preferida vale mais do que ela. Nunca deixe a sua esposa perceber que o tênis ou a chuteira que você joga futebol, você trata melhor do que ela. Eu vou contar uma coisa que aconteceu, que eu presenciei e que demonstra muito bem isso. Uma vez, na igreja, não aqui na nossa igreja, já faz muitos anos, eu perguntei a uma irmã, eles tinham uma fazenda muito grande, riquíssima. Eu perguntei a ela: irmã, como está a fazenda? E ela respondeu assim para mim: eu estou de greve com a fazenda. Eu disse: a irmã não está indo mais lá? Não, estou deixando apenas o meu marido ir. Mas qual é a razão? Ela me respondeu, entenda bem o que ela me respondeu. Ela disse assim: eu queria ser uma das vacas do meu marido. As vacas valiam, hoje, eu creio que bem mais de 100 mil reais cada uma. Mas o que ela quis dizer? Eu perguntei para ela: o que significa isso? Olha, significa o seguinte: a fazenda ficava uns 50 quilômetros da cidade que a gente morava. E ela respondeu o seguinte: se tem algum problema com as vacas de madrugada, não tem problema para ele acordar 3 horas da manhã, andar esses 50 quilômetros de carro, ir lá na fazenda e ver o que está acontecendo com as vacas de ouro dele.
Quando as vacas vão parir, ele está lá. Eu nem perguntei se ele estava quando os filhos dele nasceram. Olha, quando tem algum problema, qualquer coisa que envolva, ele está lá, no pé, sabendo. Ele quer saber tudo sobre as vacas, mas não quer saber nada de mim. Eu queria ser uma vaca do meu marido. Eu nunca esqueci essa frase. É o cúmulo, é o clímax de uma situação onde você desfaz, inferioriza a outra pessoa. A mulher se sente inferiorizada diante de uma circunstância como essa. E não somente isso, ela se sente também fracassada, porque ela sente que não possui a capacidade de despertar em seu marido a mesma excitação, a mesma energia, o mesmo interesse que os hobbies ou o trabalho que ele possui. O trabalho é importante, sim, extremamente importante, mas nunca se esqueça que não há nada mais importante que as pessoas. Não há absolutamente nada que seja mais importante do que as pessoas que estão ao seu lado. E a mulher se sente fracassada quando ela não consegue despertar o marido a valorizá-la. Ela também se sente decepcionada, uma vez que os seus esforços por conquistar a atenção do marido simplesmente não surtem efeito. Então ela vê que nada daquilo que ela faz é capaz de conquistar a atenção dele, de conquistar realmente o coração dele, no sentido de que onde está o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então nós temos que começar pela percepção dessa verdade. Homens, realmente não há esposa que suporte ser colocada a vida inteira em segundo e em terceiro plano. Não há esposa que suporte ser desprezada nesse sentido durante toda a vida. Depois eu vou dizer algo sobre como isso muda na questão do tempo do casamento, mas eu quero apresentar-lhes uma solução bíblica diante disso. 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Então a Bíblia diz, dando o que à mulher? Honra. O relacionamento conjugal começa por honra. Não começa por intimidade. Começa por honra. A intimidade e todas as questões que vêm com ela são consequências da honra. Mas agora, alguns passos importantes para que esta honra seja dada à esposa. Primeiro, o marido deve reconhecer o valor dela. Ele deve praticar essa valorização por um tempo suficiente até que se firme como um padrão em sua vida. O homem não deixa de valorizar a sua esposa de acordo com, de uma hora para outra, vamos dizer assim. Isso é um processo que vai se alongando. Nós adquirimos maus hábitos pelo processo. Nós adquirimos maus hábitos pela repetição. A gente precisa entender isso. Um mau hábito não vem e se coloca de uma vez por todas. É um processo que nós repetimos durante muito tempo, até que aquilo se solidifique como nosso comportamento. Como que a gente muda isso? Exatamente seguindo a estrada no sentido oposto, mas seguindo o mesmo caminho, o mesmo tempo. Um bom hábito, e marido, valorizar a esposa é um bom hábito, dar o valor que ela tem, precisa ser praticado pelo tempo suficiente até que esse padrão se estabilize, se concretize. Como que a gente estabelece isso? Praticando até se tornar parte de nós. Praticando até se tornar realmente algo que é a nossa conduta. Além disso, a esposa precisa perceber o esforço do marido nisto. A atitude do marido, nesse caso, precisa ser prática e não simplesmente emocional. A sua esposa ama que você diga que ama ela, mas ela ama muito mais que você demonstre isso na prática. Então, dentro do casamento, a questão precisa ser prática. Eu estou lendo alguns livros sobre isso e uma ilustração me chamou muita atenção. Uma ilustração não, um exemplo que serviu de ilustração. Um marido que estava escrevendo naquela revista, ele citou, narrou a importância que ele deu para o trabalho, para a carreira dele, e como ele se sentiu orgulhoso do desenvolvimento da carreira dele na empresa que ele trabalhava. Realmente ele ganhava muito bem e ele estava sendo muito bem quisto na empresa, muito bem visto.
o homem se orgulha disso, de ser vitorioso nesse sentido. Só que isso estava lhe custando um preço, a negligência para com a esposa. Eles já tinham 2 filhos, nasceu o 3º filho, e o tempo que ele gastava no emprego dele era excessivo quanto aquilo que o lar também precisava dele. E a questão chegou no cúmulo, quando numa noite a esposa já estava enferma pelo desgaste de cuidar das crianças do lar, das questões todas que ela tinha, e o mais novo também, o bebê não estava bem de saúde. Então numa madrugada o bebê chorou e ele respondeu assim para ela: vá cuidar do seu filho. É porque ele não queria a 3ª criança, mas ela queria. Então eles tiveram a 3ª criança, então ele disse para ela: vá cuidar do seu filho. Aquilo foi o cúmulo da circunstância. Eu vou resumir a história, mas chegou num ponto em que ele teve que se conscientizar disso, que o real problema estava dentro dele e não nas circunstâncias. E ele conta uma parte muito interessante, que ele foi à empresa e ele pediu para ser rebaixado de um cargo onde ele tivesse mais tempo para ficar em casa. Ele fez isso. O coração dele não queria isso. A vontade, o orgulho dele não queriam isso. Ele cita ali que algumas semanas antes ele estava treinando pessoas para aquele cargo e agora ele estava fazendo aquilo que ele treinava as pessoas. Ele se sentiu humilhado com aquilo. Mas aquilo que aconteceu nos meses seguintes demonstraram como aquela decisão foi sábia. Ele colocou a esposa em primeiro lugar e Deus honrou a vida dele, dando uma outra meta e uma outra forma de crescimento no trabalho dele, que não lhe tirou o tempo dentro do lar e o cuidado com a esposa. Ele entendeu qual era o problema. Então isso precisa de decisões práticas. Valorizar a esposa não é simplesmente uma questão emocional, é uma questão prática que precisa verdadeiramente ser feita. Quais são as evidências de mudança que a esposa precisa verificar antes de dar crédito ao marido? Agora, maridos, aqui a gente tem que reconhecer a nossa culpa, não é? Por vezes a gente erra tanto que quando a gente quer mudar, a gente não tem crédito. E não é culpa da mulher isso, é culpa do que nós plantamos. Então eu vou lhe dar 3 questões que lhe ajudam nesta mudança de realmente valorizar a sua esposa e de colocar ela em primeiro lugar. Primeiro, ouvir atentamente as justificativas e argumentos que a esposa tem. Qual é um dos grandes problemas do homem? O homem, ele quer listar os problemas de uma forma lógica e conclusiva. Então a mulher está explicando o que está acontecendo e o homem quer ponto 1, ponto 2, ponto 3, logicamente descrito. Isso é impossível para uma mulher. Não há chance de uma mulher fazer isso. Porque simplesmente a questão sentimental e emocional dela não podem ser descritas simplesmente em palavras, em argumentos. Então, bem, o que está acontecendo? Começa pelo ponto 1. Amigo, você está pedindo para morrer. Você está pedindo para encontrar a eternidade mais cedo. Não é assim. Não é uma questão lógica, uma dedução lógica. E o problema é que a dedução lógica do homem geralmente acaba por reverter a culpa para a esposa. E ele quer colocar lá ponto 1, ponto 2, ponto 3 e a conclusão. Viu? É você que está errada. Não vai se avançar nunca dessa forma. Você deve ouvir as justificativas e argumentos da sua esposa e mesmo que você não os compreenda plenamente, entender que são justos. Entender que são claros e justos. Não precisa escrever uma tese para dizer que ela não tem razão. E nem ela precisa escrever uma tese para provar que ela está certa. Então o homem precisa aprender a olhar além das palavras. Deixar de justificar seus atos e discutir sobre palavras. Eu vou usar um exemplo que eu creio que é normal a todos. Quando a esposa diz: mas você sempre faz assim. Homens, sobre qual palavra nós vamos discutir? Sempre. Nós vamos provar por A mais B para ela que não é sempre. É 99% das vezes, mas não é sempre.
E nós vamos justificar as nossas atitudes, demonstrando que não é sempre. Ou a outra questão, você nunca faz isso para mim. Qual é a palavra que nós vamos discutir? Nunca. Nós vamos trazer um tratado sobre a palavra nunca e vamos provar para ela que não é assim. Dessa forma, a gente não vai chegar a lugar algum. Quando ela usa nunca e sempre, ela simplesmente está exprimindo o que ela sente e não dizendo o que está sempre acontecendo. Ou seja, para ela sempre é aquela expectativa e aquela questão. Então, homens, aprendam, é preciso que nós façamos isso, a ouvir as justificativas e argumentos da esposa, sem realmente negligenciar o que ela está dizendo e sem jogar a culpa sobre ela. A segunda questão nessa mudança, disposição para admitir seus erros. O pensamento masculino é de que reconhecer os seus erros é uma demonstração de quê? Se eu reconheço que eu estou errado, significa que eu estou sendo fraco. Agora me diga, onde é que na Bíblia está escrito isso? O único homem que nunca errou nesse mundo aceitou que todos os erros fossem lançados sobre ele na cruz. E os homens que mais erram não reconhecem que os erros são deles mesmos. A gente, como homem, precisa admitir a verdade, que a humildade de reconhecer o erro produz resultados positivos e que pedir perdão de forma sincera produz muito mais resultados do que tentar provar que a gente está certo. As coisas não são assim. O homem que sempre tenta provar que ele está certo e que nunca jamais reconhece que está errado, é um homem também que jamais vai progredir. Não espere progresso na sua vida como homem. Você continua um menino. São meninos que nunca reconhecem seus erros, não homens. Homens, eles já chegaram a um ponto de maturidade que eles são fortes o suficiente para reconhecer que estão errados e que precisam mudar em muitas e muitas coisas. A terceira evidência e prática é a paciência. Quando a esposa reluta em acreditar que seu marido realmente está mudando o seu comportamento. Assim como a esposa não perde a admiração pelo marido da noite para o dia, ela precisará de tempo para reconquistar essa confiança. Literalmente, colega, se dá assim, a gente fez o errado durante tanto tempo, que a gente não tem o crédito suficiente para dizer que a gente já se curou. Precisa de tempo da prática certa para demonstrar que aquilo se solidificou na nossa vida. Então agora eu vou lhe dar duas questões, porque o marido precisa disso, e o erro que ele comete ao perder a admiração pela esposa após algum tempo de casado. Ou seja, por que os maridos perdem a admiração pela esposa após algum tempo de casado? Primeiro, porque acredita que já conquistou sua esposa e que não é mais necessário manter o nível de interesse do início do relacionamento. É interessante, eu faço essa pergunta muitas vezes para maridos, e quando eu estou preparando alguém para o casamento, o aconselhamento, também faço essa mesma questão. Como que você agia quando estava namorando sua esposa? Como é que é o nome daquele chocolatezinho que a gente tem que fazer empréstimo do banco para comprar? Aquele que é amarelinho, vem todo enrugadinho assim, vem numa caixinha. Ferrero Rocher, isso. Eu caí na bobeira de quando a gente morava na fronteira com o Paraguai, aquilo era centavos, né? E eu sempre trazia para minha esposa. O Paraguai era baratíssimo. Vai comprar em qualquer mercado de Goiânia hoje para você ver. É um rim mais um monte de coisa para você comprar uma caixinha, né? Com 3, com 12, com 24. Eu lembro que lá no Paraguai eu comprava as maiores. Era barato demais. Pois é, a gente paga o preço das nossas escolhas, não é? Eu estou dizendo como a gente diminui o nosso investimento, o nosso tempo, o nosso cuidado. Quando estava namorando era uma coisa,
dava presente, agradava, fazia tudo o que queria. Quando noivou, continuou. Quando os primeiros meses ou primeiro ano de casado, uma maravilha. E depois achou que já é dele, que já conquistou, que ela tem dono, o coração dela é seu, então não precisa de mais nada disso. Então traz um batom, aqueles batonzinhos de chocolate, e quando vai entregar para ela ainda quebra no meio, metade para mim, metade para você. Não é assim que funciona? Homens, a esposa precisa ser conquistada dia após dia. É um coração a ser cultivado. Então ele precisa demonstrar não só um nível de interesse igual, mas maior do que ele mostrava no início, mesmo em meio a todas as dificuldades. Eu vou usar um exemplo com você. Quantos aqui tem já avós casados que estão ali na faixa de uns 80 anos? Isso quer dizer que eles já devem ter mais de 50 anos de casados, não é? Se o seu avô e sua avó já está com mais ou menos 70, 80 anos. Depois de 50 anos de casado, o amor é o mesmo? Não. Ele é incrivelmente maior. Diferente. Muito diferente do que foi há 50 anos passados. Depois eu vou explicar isso. O amor, ele assume uma qualidade extraordinária. Eu percebi agora nos últimos dias, quando o irmão João da Cruz esteve enfermo gravemente, ele ainda está enfermo e precisa de cuidados. Aquele dia que eu fui, no sábado à noite, no culto, no Jardim do Cerrado, eu fui cumprimentar, dar um abraço na irmã Terezinha, e quando eu perguntei para ela, como está o irmão João? Ela não conseguiu responder, ela só chorava, ela não respondia. Ainda um dos filhos disse assim, olha, se papai partir, é capaz que a mamãe parte junto. E você acha isso estranho? Não. Quando a Bíblia diz de unir-se à esposa e serem uma só carne, eu acho que eles têm mais de 50 anos de casado, com certeza. E você acha que são o quê? Eles já não se veem um sem o outro. Já tem 80 anos, ela quase isso. Mas já se solidificaram de tal forma, como uma pessoa só, que é impossível separá-los. Essa é a realidade do casamento. Em segundo lugar, o marido deixa de dar o cuidado necessário porque considera que já conhece plenamente sua esposa e que não há mais nada a explorar em seu relacionamento. Ou seja, olha, eu já conheço ela, eu sei como ela é. Se você realmente soubesse como ela é, você perceberia que após todos os anos de casado, você mal virou a capa desse livro. As pessoas são muito mais profundas do que nós imaginamos. Elas são muito maiores do que nós imaginamos. E por isso, a esposa precisa saber que ela possui a preferência do marido em toda e qualquer situação. Agora deixa eu lhe dizer duas questões. Primeiro, pastor, se eu valorizar a esposa dessa forma, eu não vou fazer mais nada. Isso vai me acorrentar a casa, vai me acorrentar o lar. Não, é o contrário. Se você a valorizar como ela deve ser valorizada, você nunca mais vai ter o desejo de não ir para casa. Você nunca mais vai ter medo de ir para casa. Nossa, eu vou ter que ir para casa e enfrentá-la de novo. Quantos e quantos homens pensam assim? Olha, eu ouço coisas como, eu tenho que chegar em casa e enfrentar a fera. Se você valorizar a sua esposa, você nunca mais vai dizer isso. E nunca mais vai sentir isso. Se sua esposa se sentir segura em sua posição, além de não se opor àquilo que você gosta, ela vai incentivar os seus interesses, porque ela sabe que não compete com eles. Ela sabe que já ganhou de todos eles, que o maior interesse da sua vida é ela, e não os seus hobbies. Daí a gente pensa, não é? Bem, quer pescar? Não quer pescar lá naquele lugar que você gosta? Você não gostaria que sua esposa dissesse isso para você? Bem, hoje não é o dia de jogar bola com os amigos? Ela não teme isso. Ela sabe que ela ocupa o primeiro lugar e que nada vai mudar disso. Em suma, tudo isso que eu quis lhes dizer, com base em 1 Pedro 3,7 é: marido, você só sai ganhando se coloca a esposa em primeiro lugar.
e só sai ganhando no relacionamento com ela e no seu relacionamento com Deus, porque você está fazendo o que Deus quer que você faça. Você já viu como termina 1 Pedro 3,7? Vai lá, abre comigo. 1 Pedro 3,7. Deixa eu lhe mostrar como termina o versículo, se você ainda não percebeu. Olha a frase que termina 1 Pedro 3,7. Para que não sejam impedidas as vossas. Literalmente, Deus vai lhe tratar, marido, como você trata a sua esposa. Deus vai agir com você exatamente do mesmo jeito que você age com a sua esposa. E se você acha que não valorizá-la da forma bíblica que Deus manda não vai resultar em nada, você está muito enganado. Porque Deus vai pesar a mão sobre você. Não ouvir as suas orações significa que simplesmente você não vai prosperar em nada daquilo que você faz. Porque simplesmente você zomba de Deus em algo que Deus disse que é sua obrigação. Cumpra a sua obrigação como marido. E Deus então fará o restante. Entenda isso. Tem uma consequência aqui pesadíssima sobre a negligência para com a esposa, para que não sejam impedidas as vossas orações. A negligência do marido para com a esposa tem um preço caríssimo. Então nós não podemos incutir nesse erro. Valorize a sua esposa, deixe que ela perceba, que ela tenha certeza que ela realmente ocupa o primeiro lugar na sua vida, antes do seu trabalho, antes do seu time de futebol, antes dos seus hobbies, antes dos seus amigos e antes de qualquer coisa que exista na vida. Não estou a colocando aqui acima de Cristo, mas estou dizendo que obedecemos a Cristo quando agimos assim. Tendo falado sobre os homens, alguma pergunta? Para a parte das mulheres. Também está em 1 Pedro 3, mas agora 1 Pedro 3:1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, essa é a parte que nós vamos nos apegar, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Como que a esposa ganha o marido? Como que a esposa conquista o marido? Como que a esposa realmente tem a influência sobre o marido? O texto está dizendo, pelo porte. Não diz pelo enfrentamento de seus maridos. Não diz pela oposição a seus maridos. Não diz pelo desprezo a seus maridos. Mas diz pelo porte de esposa. Pelo porte de uma mulher que confia em Deus. Qual a atitude da esposa em portar-se diante do marido? Eu vou lhe dar aqui 1, 2, 3, deixa eu contar quantas? 6 questões. Qual é o porte da esposa cristã diante do marido? Qual é o porte, qual o seu comportamento diante do marido? Segundo 1 Pedro 3:1. 6 questões, a primeira delas é um porte de coragem. Coragem é um compromisso interior de perseguir um alvo valioso sem desistir. Precisa ter coragem da parte da esposa. Resolução. Se ela quer realmente obter o prêmio valoroso de um casamento realmente edificado biblicamente. Ela precisa ser corajosa nesta questão. E essa coragem significa que é o contrário da decisão de desistir antes de alcançar realmente melhoras em seu casamento. A coragem diz que ao invés da desistência, a mulher aplicará realmente a atitude de continuar em frente, mesmo que ela ainda não perceba os frutos da sua atitude. O primeiro passo em direção a colocar a coragem em prática é agir em direção a construir um melhor relacionamento com seu marido, sendo realista quanto ao que deseja. O segundo passo é decidir-se em suportar a pressão de perceber
que a situação não muda de forma tão rápida como você deseja. Você quer melhoras, mas parece que as melhoras não vêm. Você deseja um progresso, mas parece que o progresso está tão pequenininho. Agora, eu quero que mulheres, irmãs, entendam que tudo na vida espiritual é assim. Na vida espiritual, o progresso é lento. E às vezes parece que não há progresso nenhum. Às vezes você se dedica anos a uma questão espiritual e você ainda não percebeu que houve um progresso naquilo. Mas é porque o tipo de ação de Deus é a seguinte: primeiro, Deus desconstrói para depois construir. Então isso acontece, pais, eu vou lhes dar o exemplo. Um dos grandes problemas que pais enfrentam em relação à criação dos filhos é que eles querem ver os frutos antes da hora. Então o menino está ali com 10, 11, 12 anos e o pai está desesperado, dizendo o seguinte: olha, isso parece que não vai para lugar nenhum, parece que não dá em nada, eu tento, eu faço, eu invisto e parece que não dá em nada. Não, você está errado. Os frutos virão lá na frente. A gente quer colher os frutos antes de terminar o plantio. E com os nossos filhos é assim. O plantio na vida dos filhos dificilmente virá antes de 18, 20, 21 anos de plantio. Você vai plantar hoje aqueles que tiveram seus bebês nesse ano, você está plantando em 2021 para colher em 2041, você já percebeu isso? Não é agora, não é hoje. E no casamento é o mesmo. Você está plantando hoje para colher amanhã. E tem que ter paciência e coragem para esperar a semente germinar. Por isso, a segunda questão, irmãs, é persistência. Persistir, perseguir um alvo até que ele seja alcançado. Os maus hábitos no casamento e as más atitudes não são aprendidos de um dia para o outro. E retreinar alguém é mais difícil do que ensinar do zero. A persistência será sempre preciosa nessas questões. Quando eu cheguei no Instituto Bíblico, o maestro da nossa igreja, ele tinha um andamento de música, porque ele era músico de uma banda militar, então ele nos ensinou os andamentos conforme ele sabia. Quando eu cheguei no Instituto, onde não era o andamento que ele seguia, mas o andamento clássico, a primeira pergunta da professora de música para mim foi: quanto tempo eu toquei em boteco? Ela perguntou: quanto tempo você tocou em boteco? Eu perguntei: por quê? Porque você toca no andamento dessas músicas aí. É mesmo? Eu nem tinha percebido isso, não é? Ou seja, se você entende isso na música clássica, na música sacra, 9/8, 3/4, 4/4, é o andamento dos hinos que nós cantamos. Mas nos andamentos da música secular, eles usam, por exemplo, o nosso 4/4, eles chamam de guarânia. E tem muita música que é conhecida, que é uma guarânia. Então ela perguntou isso para mim. Eu demorei 3 anos para reaprender. Mas reaprender em si não foi o problema, foi fácil. O problema foi desaprender aquilo que eu sabia. Como foi difícil. Como foi difícil me reeducar. E então nisso, a persistência é de grande valor. Em terceiro lugar, a gratidão, que é a apreciação sincera dos benefícios recebidos de outro. Sabe, aqueles que têm suas empresas, aqueles que trabalham em empresas, aqueles que trabalham com pessoas, vão perceber alguma coisa. Um dos grandes motivos da desmotivação de colaboradores, de trabalhadores, até que não entram tanto nas questões externas, envolvem salário, tempo e tudo mais, o tipo de trabalho. Mas aquilo que mais desestimula um trabalhador é a percepção que o trabalho dele não é apreciado. Não é valorizado. Você quer realmente destruir alguém que trabalha, simplesmente desfaça do trabalho dele, por mais simples que seja. Mostre que você não aprecia aquilo que ele faz. Esposo, seu marido tem potencial para mudar, desde que você demonstre as ferramentas certas e a apreciação quando ele faz algo bom.
Sabe, não pode ser aquele tipo de cálculo onde diz, ele já errou tanto que eu vou desconsiderar aquilo de certo que ele fez. Não, deve-se considerar aquilo que é bom e certo e ser grato por isso. Em quarto lugar, calma. É a qualidade que nos permite reagir a situações tensas pacificamente. E normalmente as reações excessivas às situações normalmente causam mais dificuldades do que soluções. A sensibilidade da mulher a permite perceber de forma muito mais aguda alguns problemas em potencial, mas a maneira errada de usar a mesma sensibilidade é reagir prontamente a tudo que você percebe de errado. Então a calma faz com que o impulso de reagir seja controlado. Então paciência, calma. A confrontação não vai levar aonde você quer. A confrontação direta não vai ter o resultado que normalmente você espera. Então, em quinto lugar, a amabilidade. O ser gentil significa demonstrar uma terna consideração pelos sentimentos alheios. E a primeira motivação para a prática da gentileza é tomar consciência da extrema fragilidade dos sentimentos alheios. Existe uma fórmula matemática aqui. Quanto mais nós valorizamos algo, mais gentis nos tornamos. Eu sou homem, sou pai, e eu lembro as primeiras vezes que eu peguei os meus filhos no colo. Que medo de cair, que medo de derrubar, que medo de fazer qualquer coisa. E eu ficava um pouquinho com eles no colo e já devolvia para Keila. O medo de fazer qualquer coisa errada. Primeiro veio a Laís, depois veio o Lucas. Mas conforme o Lucas crescia, conforme o Luiz Miguel crescia, aquela fragilidade dele já ia se demonstrando que não era mais a mesma. E quando o menino chega ali nos 2 anos, a gente já está brincando de MMA com eles, não é? De lutinha. Não é mais o mesmo sentimento de fragilidade. A gente já viu que eles já são fortes assim. Mas é interessante que a forma que a gente valoriza algo é a forma que a gente cuida de algo. Então, a amabilidade significa que não que você ignore os erros do seu marido, mas que você sabe considerá-los no seu amor por ele. E para terminar, um amor desprendido. E o que significa isso? É o ato e cujo objetivo é satisfazer as necessidades da outra pessoa. Então eu vou usar aqui 3 níveis disso. Primeiro, aquilo que a gente chama de afeição. O que é a afeição? Ela se baseia no sentimento que temos por aquele que satisfaz nossas necessidades e expectativas. Então há um tipo de amor que a gente chama de afeição, porque a pessoa satisfaz aquilo que precisamos. Mas há também um tipo de amor que a gente chama de paixão, que é o resultado de nossas expectativas românticas serem atendidas. Mas quando a gente fala de um amor desprendido, de um amor genuíno, significa o quê? Que a afeição e a paixão nos fazem conscientes de nossas necessidades e nos fazem buscar outros a fim de satisfazê-las. Mas o amor genuíno busca a oportunidade de satisfazer as necessidades do outro. Então aqui a gente tem que completar da seguinte forma: para que a gente se casa? Para satisfazer as nossas necessidades? O casamento não foi feito para satisfazer as nossas necessidades, mas sim a do outro. Então o amor genuíno busca essa oportunidade. Ele não parte de sentimentos, mas de interesse, de compromisso. E são o fruto, os sentimentos se tornam o fruto dessa atitude. Então vamos terminar com 1 Pedro 3:1 de novo. Vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres. O marido não está agindo da forma que a Bíblia quer que ele haja. Como mudar isso? Pelo porte, pelo comportamento, pela atitude da esposa.
É pelo seu porte que a mulher ganhará seu marido, pela sua atitude. Caso ele ainda não seja um salvo em Cristo, este é o caminho para ganhá-lo para Cristo. Caso seja um salvo que está desobedecendo aquilo que a Bíblia diz, ganhá-lo para a obediência dentro da palavra. Alguma consideração final, irmãos? Alguém? Tudo entendido? Alguma pergunta dentro disso ou fora disso? Alguma questão até mesmo fora do que tratamos hoje? Tudo ok, então? Vamos orar e a gente vai ter o intervalo para o culto. Pai, nós te exaltamos pela certeza de que se praticarmos